Com vocês, mais uma aula do canal Mais Química. Segunda aula do capítulo de ligações químicas. Ligação covalente, conceitos básicos. Antes de começar a teoria propriamente dita, eu quero contextualizar um pouco o estudo da química para você entender por que você estuda química. Você deixaria uma criança segurar no fio elétrico? Você pode me falar, embora não seja adequado, se o fio estiver encapado, não tem problema. E na parte metálica? Ah não, aí não, porque aí dá choque. Exatamente, tudo isso está fundamentado nas ligações químicas que estão presentes. Se houver a presença de uma ligação covalente, no caso do plástico, não irá conduzir corrente elétrica ao material. A criança está segura. Se houver contato com a parte metálica do fio, aí sim ocorre o choque, porque a ligação metálica permite a condução de corrente elétrica. E aí você pode conectar o tipo de ligação química com algumas das propriedades práticas do material. Percebeu? Agora que você compreendeu uma das possibilidades de utilização prática do conhecimento nas ligações químicas, vamos ao conceito de ligação covalente. É caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares eletrônicos entre os átomos ligantes, pois nesse caso não há diferença de eletronegatividade grande o suficiente para que exista transferência definitiva de elétrons. Como assim? Vamos imaginar um átomo de um elemento que seja classificado como ametal, se aproximando de um outro átomo de outro ametal. Você já estudou em tabela periódica que os ametais têm tendência a receber elétrons. E aí como faz? Os dois querem elétrons. Ao se aproximarem, vocês podem perceber que a natureza concebeu uma solução que é o compartilhamento da nuvem eletrônica, ou seja, o par eletrônico vai ser usado para ambos os ametais e assim existe a possibilidade de ambos adquirirem o octeto e consequentemente a estabilidade eletrônica. Vamos a um exemplo para você entender melhor o funcionamento da ligação covalente. Vamos pegar o elemento hidrogênio, número atômico 1, configuração eletrônica 1s1, na camada K. O outro exemplo é o elemento cloro, número atômico 17, configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, camadas K, L e M. Analisando o hidrogênio, percebemos que ele tem um elétron na camada K. Para adquirir configuração eletrônica estável, ele precisa de um elétron nessa camada para ficar com a configuração eletrônica do gás nobre hélio. Já o cloro apresenta 7 elétrons na camada M. Para adquirir configuração eletrônica estável, ele precisa de um elétron nessa camada para ficar com a configuração do gás nobre argônio. E aí, o que aconteceria quando os dois elementos se aproximassem? Hidrogênio ligado ao cloro. Vamos fazer as configurações de Lewis de ambos os elementos. Lembre, o símbolo do elemento com elétrons igual ao número de elétrons de valência ao redor do símbolo do elemento. E aí, você nota que se eles compartilharem um par eletrônico, ou seja, esse par eletrônico compartilhado fará parte da eletrosfera do hidrogênio e do cloro. Nós teremos estabilidade eletrônica para ambos os elementos. Esse tipo de representação é a fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Existe um modo simplificado de representarmos essa ligação, que é por um traço. Cada par eletrônico será representado por um traço. É a fórmula estrutural, H-Cl. E se nós representarmos apenas os elementos constituintes da molécula, no caso, fórmula molecular. Existem algumas possibilidades de classificação das ligações covalentes. A primeira que eu quero tratar com vocês é quanto ao número de pares eletrônicos compartilhados. Se eu tenho uma ligação onde um par eletrônico é compartilhado, ela é chamada de ligação simples. Se eu tenho dois pares eletrônicos compartilhados, ela é uma ligação dupla. E, por fim, se eu tenho 3 pares eletrônicos compartilhados, ela é chamada de ligação tripla. Eu quero destacar que nos 3 exemplos dados, se você pegar a fórmula molecular, você terá, no primeiro, H2, no segundo caso, O2 e no terceiro caso, N2. Porém, embora a fórmula molecular seja similar, no interior da estrutura existe uma diferença bem significativa. O H2 tem seus átomos unidos por
uma ligação simples, no O2 os átomos estão unidos por uma ligação dupla e no N2 os átomos estão unidos por ligação tripla. Às vezes as aparências enganam. Uma outra classificação também importante para o início do estudo das ligações covalentes é quanto ao tipo de interpenetração de orbitais. Ligação sigma é a interpenetração de orbitais em um mesmo eixo. Já a ligação π, que está abaixo, ocorre uma aproximação dos orbitais em eixos paralelos. Mas Marcelo, como isso cai? Vamos para a prática. A ligação simples é sigma, sempre. Quando você tiver uma ligação dupla, uma será sigma e outra será π. Aí se eu tiver uma ligação tripla, como faz? Bom, no caso da ligação tripla, uma será sigma e duas serão π. Alguns alunos ficam preocupados assim, mas Marcelo, no caso da dupla e da tripla, qual é a sigma, qual é a π? Não se preocupe com isso, porque essa classificação enquanto ligação sigma ou π é de âmbito espacial. Quando você tem uma ligação dupla, será que a de cima é sigma, será que a de baixo é π? Como funciona isso? Não importa, apenas você tem que saber que uma é sigma e outra é π. Para nós concluirmos essa aula de conceitos básicos da ligação covalente, eu quero falar da ligação covalente coordenada, também conhecida como ligação dativa. Ocorre quando as seguintes condições são satisfeitas. Para mostrar para você como isso funciona, eu vou pegar como exemplo o dióxido de enxofre, um caso clássico da ligação dativa. Imagine o átomo de enxofre, que pertence ao grupo 16 da tabela periódica e, portanto, tem 6 elétrons de valência. Abaixo, o oxigênio, que também pertence ao mesmo grupo e também tem 6 elétrons de valência. Se eles se unirem por ligações covalentes, farão uma dupla entre si. E aí você tem a primeira condição para a ocorrência da ligação dativa, um ligante com octeto completo. A segunda condição é se aproximarmos um outro átomo de oxigênio, você vai perceber que o enxofre tem um PEL, um par de elétrons livres, e o oxigênio, o outro ligante que ainda não está com o octeto completo, possui 6 elétrons de valência. Nessa condição, o enxofre tem a possibilidade de compartilhar um dos seus pares de elétrons livres com o oxigênio, para que esse tenha o octeto atingido. Veja, embora exista a seta, não está existindo uma transferência de elétrons, é um compartilhamento de par eletrônico. A seta apenas indica a origem do par eletrônico compartilhado, que nesse caso é de um único elemento. E aí você tem outras duas representações. A primeira, S-O, uma setinha para o outro O, indicando que existe a ligação dativa. Essa é uma representação um pouco mais antiga. Atualmente já se identificou que, como a ligação dativa é uma ligação covalente como outra qualquer, você apenas bota um traço como uma ligação simples, ok? Vamos a uma questão de aplicação para você ver um caso prático de estudo que nós estudamos nessa aula. Cada átomo de flúor, número atômico 9, possui 7 elétrons na camada de valência. Átomos de flúor não são estáveis nas condições ambiente de pressão e temperatura. Unem-se facilmente formando a molécula F2, com ligação por um par de elétrons entre os átomos. Sendo assim, o número total de elétrons que circulam cada átomo de flúor na molécula F2 é... Bom, vamos iniciar fazendo a distribuição eletrônica. Flúor número atômico 9, como informou a questão, possui 1s2, 2s2, 2p5, camadas K e L, respectivamente. Ele apresenta 7 elétrons na camada de valência e, portanto, ele precisa de um elétron para adquirir configuração eletrônica estável igual à do gás nobre neônio. Para que você visualize melhor o que a questão está pedindo, vamos montar a fórmula de Lewis. Você vê o flúor com 7 elétrons ao redor do seu símbolo e aí eles vão compartilhar um par eletrônico. Portanto, cada átomo de flúor terá 8 elétrons na camada de valência, camada L, e aí vem uma pegadinha da questão. Lá internamente, existem 2 elétrons em cada átomo de flúor na camada K. Portanto, 8 elétrons na camada L, mais 2 elétrons na camada K, nós teremos o total de 10 elétrons circulando o núcleo de cada átomo de flúor. Resposta, letra D. Aqui no canal Mais Química você assistiu a aula de ligações covalentes, conceitos básicos. Se você gostou da aula, curta, comente, compartilhe, assine o canal, toque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Lembre,
No canal Mais Química, a grande protagonista é a química. Valeu, pessoal. Forte abraço e um beijo no coração.